Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Que alegria receber a sua audiência e a sua companhia. Hoje no programa a gente bate um papo com o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB. A gente conversa um pouco sobre a sua postura na Assembleia Legislativa, tons mais críticos, até mesmo ao Palácio Anchieta e alguns projetos de lei em tramitação também na Assembleia. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Sérgio Majeski. Deputado, bem-vindo ao programa Jogo Limpo, uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, a alegria é minha, obrigado pelo convite. Tá certo. Deputado, a gente abre até o programa falando um pouco sobre a sua postura um pouco mais independente na Assembleia Legislativa, né? Tem sido, inclusive, muito elogiado pela população, a gente tem acompanhado isso na imprensa, por uma postura mais independente mesmo do que... O senhor hoje não se coloca nem como situação, nem oposição, é uma postura independente mesmo, é isso? Exatamente. Apesar de eu pertencer ao PSDB, que é o partido do vice-governador, em tese, deveria ser, né, assim, a chamada base aliada. Mas a minha postura é de completa independência na Assembleia Legislativa. Por quê? Eu penso a política em um outro nível e às vezes as pessoas não entendem a minha postura e a minha atuação. Por quê? Na verdade, um parlamentar, seja ele de uma Câmara Municipal, seja de uma Assembleia Legislativa, seja do Congresso Nacional, ele tem que lembrar que ele tem que ser aliado em primeiro plano da sociedade. Ele é um representante da sociedade em primeiro plano. Ele não é um representante em primeiro plano do seu próprio partido ou um representante do governo, seja lá de quem for. Ele é um representante da sociedade, ponto. A partir daí, tudo aquilo que interessa à sociedade e que é importante para a sociedade, seja proposto por governo, por oposição, por aliado ou não, é possível que você apoie, como muitas vezes eu tenho feito. E agora, aquilo que não interessa à sociedade, aquilo que não está bem explicado, aquilo que parece atender a um jogo político, a uma iniciativa politiqueira, a uma iniciativa marqueteira, eu me ponho como uma pessoa crítica e quero debater e critico mesmo, não interessa se vem do governo, se não vem do governo, enfim. Porque o parlamento é para isso. O parlamento não pode ser subserviente a outros interesses que não os da sociedade. Tanto que a Assembleia é chamada de Casa do Povo, né? A Assembleia não pode ser uma filial do Palácio Anchieta, ela não pode ser uma extensão do governo, ela não pode ser uma extensão do Executivo ou do Judiciário, seja lá do que for. Ela é e tem que ser uma casa legítima do povo. E é por isso que eu tenho brigado e a minha conduta, a minha postura tem sido firme nesse sentido. E eu tenho primado o tempo inteiro para que o meu discurso e as minhas ações caminhem lado a lado. A coerência, eu acho que ela é fundamental. Hoje o mundo político está altamente desgastado e uma das grandes questões, para além das questões da corrupção, do patrimonialismo e não sei mais o que, é a falta de coerência. Deputado, nesse primeiro tempo de mandato, esse é o seu primeiro mandato, é isso? Como político de uma forma geral. O senhor é professor, não é isso? Isso. Também, né? Professor nunca deixa de ser. Não, eu sou professor. Isso que eu ia falar. E também deputado. Também deputado, porque professor não deixa nunca de ser professor, né? Durante esse primeiro tempo de mandato, até o momento atual, o senhor tentou algum diálogo com o governador? Houve, aliás, a pergunta não é essa. Houve algum diálogo com o governador, você e o governador, para busca de apoio ou não? Olha só, antes de eu tomar posse, ainda em 2014, depois das eleições, eu tive uma conversa com o governador, uma longa conversa que ele chamou para conversar, chamou outros deputados também, acho que desde 22 de dezembro de 2014, alguma coisa assim. Eu saí bem animado até dessa conversa, achando que realmente na questão educacional, sobretudo, a gente ia conseguir algumas evoluções significativas. Mas quando começa o ano de 2015, um atropela atrás do outro.
é o projeto Escola Viva, que não é discutido plenamente com a sociedade, é o Plano Estadual de Educação, que foi atropelado simplesmente, ninguém participou do debate daquilo, o fechamento de turmas pelo estado inteiro, e de turnos, e agora mais recentemente de escolas, e é um governo que não tem diálogo, você não tem como conversar. Entendeu? O governo não abriu as portas para conversar? Não, de forma nenhuma. E outra coisa, você pode ir lá e conversar. Por exemplo, eu tive uma reunião com o Haroldo, secretário de Educação, em agosto de 2015, se eu não me engano. Conversamos longamente. É como se entrasse no ouvido e saísse no outro. O governo não está disposto a aceitar que, olha só, isso que você está propondo tem que ser repensado. A gente, olha só, vocês podem achar que isso está correto, mas a comunidade escolar necessita de outras coisas. É como se aquilo que o governo pensa é verdade absoluta, é a única forma certa, e quem critica não sabe do que está falando. Então é um governo, o governo não está disposto, ele não chama. Por exemplo, ele não precisa chamar a mim, no caso da educação, chama os interessados. Chama as entidades para discutir, para debater. Ele não faz isso com ninguém, não é com nós, deputados. Porque, na verdade, primeiro deveria ser discutido com a sociedade. Então, assim, nós vamos implantar uma escola viva. Tá, ótimo. Com quem isso foi debatido em primeiro plano? Foi debatido com os pensadores da educação? Se convidou, por exemplo, os pesquisadores da área de educação aqui no Espírito Santo? Se convidou os professores, as comunidades escolares? Não. Então, assim, não há diálogo com ninguém. O governo não está disposto a isso. É como se tudo aquilo que o governo propõe fosse verdade absoluta, fosse melhor para a sociedade, e não existe vontade nenhuma de diálogo. Dentro do plenário da Assembleia, deputado, o senhor fala da dificuldade de diálogo com o governo, mas e com os demais colegas, tanto de base como de oposição? O senhor tem conseguido levar um diálogo para a aprovação até mesmo de projetos? Como está o diálogo dentro da Assembleia? Olha só, eu tenho um bom relacionamento com a maioria absoluta dos deputados. Agora, a Assembleia é altamente subserviente ao governo. Então, assim, projetos que não interessam o governo, você pode implorar, mas ele não vai passar, porque já existe a orientação do Palácio Anchieta que não apoia. E muitas vezes até alguns deputados dizem assim, olha, eu acho que esse projeto seu está certo, acho que mas infelizmente eu não posso te apoiar porque o governo é contra, etc. Entendi. Tá certo. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo, vamos continuar conversando, né, sobre esse e muitos outros assuntos no programa de hoje, o programa inteiro com o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB. A gente volta já já com o programa Jogo Limpo, não saia daí. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB. Deputado, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre o seu relacionamento, tanto com o Palácio Anchieta, como com os deputados da Assembleia, nossos colegas deputados lá na Assembleia. Um dos pontos que o senhor citou aqui de discordância, talvez de maior discordância, na área da educação. O senhor, como professor, né, cita o Escola Viva, que é um projeto que traz o formato de escola integral para as escolas públicas estaduais, e o Plano Estadual de Educação, né? Quais são os seus pontos que o senhor mais discorda desses? Porque se nós formos ver de forma muito superficial, a escola em tempo integral é algo muito interessante, não é verdade? Qual a discordância do senhor nesse sentido? A escola de tempo integral ela é uma luta histórica da educação brasileira. Então, eu não sou contra a educação do tempo integral. Então, assim, vamos por parte, né? A minha crítica direta não é se este projeto é bom ou ruim. Uma das metas do Plano Nacional e do Plano Estadual de Educação é ampliar a educação em tempo integral até 2010 e tal, de tal forma que pelo menos 50% das escolas ofereçam a escola de tempo integral. Assim, de tempos em tempos na educação é como se a gente descobrisse uma fórmula mágica para resolver todos os nossos problemas. Por exemplo, lá na década de 70 foram os polivalentes, né? a escola tecnicista, etc, etc. E no que deu isso? Em nada. Os polivalentes foram a decadência, né? Assim, outros projetos. Por quê? Porque, na verdade, se pensa um projeto pontual sem resolver os problemas crônicos da educação.
Então eu apresento uma escola de tempo integral ou um projeto maravilhoso, mas a formação do professor é a mesma, o salário do professor é a mesma, a estrutura das escolas é a mesma, a condição de acesso permanente do aluno é a mesma. Quer dizer, você não muda aquilo que são os graves problemas da educação. Por quê? Assim, a meu ver, e vários pensadores da educação e pesquisadores pensam da mesma forma, 3 problemas são fundamentais que se resolvam na educação. A questão da qualificação e remuneração do profissional, a infraestrutura e estrutura das escolas e a condição de acesso e permanência do aluno. Não basta eu oferecer a vaga, eu tenho que oferecer a condição para que esse menino vá para a escola e mais, que ele se mantenha na escola. E nada disso, esses problemas não são atacados por governo nenhum, nem federal, nem os municipais em grande parte, muito menos o estadual. Não adianta, então, eu apresentar um projeto maravilhoso, etc., se o que, em grande parte, causa os problemas da educação continua a mesma. A escola é a mesma, a formação do professor é a mesma, a qualificação do professor é a mesma. Ah, mas na escola viva, o pagamento do professor é diferenciado. Tá. Hoje, esse projeto, ele não tem como ser disseminado pelo Estado. Ele pode ser disseminado aí, mais umas 15, 20, 30 escolas, nós temos 500 escolas estaduais. Então, em vários municípios, sequer pode ser instalado, porque os prédios não comportam isso. Né? Você fala de estrutura física mesmo? Estrutura física, exatamente. E outra coisa, a educação aqui no Estado, ela tem sido pensada para uma realidade imaginária, para um aluno imaginário, para um professor imaginário, para uma escola imaginária. Por quê? O ideal seria que todos os alunos pudessem estudar de dia, né? E pudessem ficar o dia inteiro na escola. Esse seria o ideal. Nós temos problemas sociais graves. Vários alunos do ensino médio, eles só podem estudar um horário, porque o outro eles vão fazer estágio, vão ajudar a família em casa ou alguma coisa assim. E nós temos ainda cerca de 30%, 40% dos alunos do ensino médio que são obrigados a estudar à noite, porque precisam estudar de dia. Não é uma questão de opção, não. É uma questão de falta de opção. Exatamente. Então, assim, não adianta eu criar um projeto imaginário, entendeu? Porque ele não se coaduna com a realidade de milhares de alunos. E enquanto o governo se esforça e se esmera, então, para propagar esse projeto como se fosse a 8ª maravilha do mundo, ele abandona essa realidade. Ao invés de estar pensando assim, como eu vou fazer para manter esse menino na escola? Como eu vou fazer para manter esse menino que trabalha, para ele não desistir da escola? Não adianta eu oferecer uma, 2, 3, 4 escolas nesse modelo, porque a maioria absoluta dos alunos, mesmo querendo, não podem frequentá-la, pelas suas condições. Então, assim, o projeto Escola Viva ele é um projeto marqueteiro, porque ele tapeia a realidade. Porque enquanto eu faço uma propaganda gigantesca de que é um projeto maravilhoso, eu não mostro para a sociedade que 90% das outras escolas estão abandonadas. Eu visitei 173 escolas do Estado até agora, das cerca de 500 que o Estado tem. Eu tenho visto até o que o diabo duvida nessas escolas. Eu tenho visto escolas quase caindo na cabeça dos alunos. 30% das escolas têm quadra de esporte, das que eu visitei até agora. Nós temos escolas que nem biblioteca tem. Muitas das bibliotecas são um cantinho qualquer. As escolas não têm acessibilidade. Muitas escolas, são muitas, não tem laboratório de química, não tem laboratório de ciências naturais, não tem laboratório de ciências humanas, enfim, não tem nada. Então, assim, primeiro, o governo deveria dotar todas as escolas de estrutura mínima de funcionamento. Bom, agora eu atingi isso, agora eu posso pensar num projeto mais ousado. Esse seria o caminho certo. E é disso que eu estou falando, é isso que eu tenho criticado o governo, é isso que eu tenho sugerido o governo. E como o governador esteve agora em julho lá, eu questionei ele mesmo. Eu questionei e me fundamentei dizendo assim, olha, nós tínhamos que perseguir as metas do Plano Estadual de Educação, que ele mesmo sancionou. Então, assim, e meta nenhuma está sendo perseguida aqui no Estado, na verdade. Deputado, inclusive o senhor cita essa recente prestação de contas do governador lá na Assembleia. Quando o senhor fez essa colocação, o governador respondeu que falta recurso, falta dinheiro para o Estado hoje para fazer todos esses investimentos na rede. Como o senhor avalia essa resposta do governador? Porque, segundo ele, o Estado tá realmente não é segundo o governador, isso, a gente vive uma crise realmente no país muito ruim, no Estado não é diferente. O governador tem até tentado manter as contas em dia, mas como que o senhor avalia essa questão na parte da educação, em relação aos recursos para a educação? Eu entendo que a situação não está boa no Brasil inteiro, no Espírito Santo não é diferente, mas o discurso do governador é paradoxal. Então, eu não tenho dinheiro para o mínimo para as escolas, mas eu tenho dinheiro para investir num projeto marqueteiro.
porque uma escola, no modelo da escola viva, ela custa 2, 3 vezes o que uma escola normal custa. Então, assim, eu não tenho dinheiro para resolver os problemas crônicos da educação, mas eu tenho dinheiro para investir num projeto, porque vamos imaginar que todo governo que entrar de agora para diante faça 30 escolas vivas, nós vamos demorar quase 50 anos até que o estado inteiro tenha esse tipo de escola. Isso considerando que todo governo vai dar continuidade a isso, que a probabilidade é que não seja. Então o discurso do governo é paradoxal. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para nada. Eu não posso ter dinheiro para montar um projeto marqueteiro entre 4, 5 escolas e dizer que eu não tenho dinheiro para aumentar o valor do PE, DDE, para que as escolas possam comprar pelo menos papel para xerocar no dia da prova e tal, e para ter material mínimo para as escolas. Então o discurso do governador é paradoxal e muito estranho. Eu entendo que a situação não é boa, agora a ideia de que... Eu entendo que o governo tem dinheiro para fazer tudo de uma vez só, mas eu tenho que atacar um problema. Gente, não dá para fazer tudo, eu entendo, dá mesmo. Os problemas são graves, são problemas de 500 anos. Então, assim, vamos atacar o problema da infraestrutura das escolas? Ou vamos atacar o problema da qualificação do profissional? Ou da permanência do aluno na escola? Olha só, esse nós vamos atacar e isso vai fazer uma diferença muito grande para a maioria absoluta daqueles que estão na escola. Porque ainda que a Escola Viva fosse uma escola muito boa, 90% ou mais dos alunos que hoje estão na escola nunca vão frequentar uma escola dessa. Por quê? Porque ela não vai ser disseminada com tanta rapidez, de tal forma que um menino que hoje esteja no 6º, 7º ano, um dia consiga frequentar essa escola. Portanto, eu deveria viabilizar a estrutura mínima para esses meninos usufruírem de uma educação melhor nos próximos anos. Então, assim, e outra coisa que eu não entendo, o discurso do governo também é muito paradoxal. Por exemplo, recentemente foram fechados contratos de publicidade da ordem de 73 milhões de reais aqui no estado, de publicidade do governo, isso incluindo Detran e Banesp. E no orçamento desse ano tem 40 milhões reservado à manutenção e reforma de escola. Em que lugar do mundo alguém vai entender uma coisa dessa? Eu dizer que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho 73 milhões para investir em publicidade e só 40 milhões para investir em 500 escolas. Então, se a situação está apertada, desde quando publicidade muda a vida de uma sociedade? A publicidade do governo ela pode ser até importante para a questão, né, campanha de vacinação ou uma campanha de educação do trânsito e tal, mas a maior parte da publicidade de governos, isso todo mundo sabe, é proselitismo político, é a autopropaganda, que não muda a educação, que não muda a saúde, que não muda nada. Então, o discurso do governo ele é o tempo inteiro paradoxal. Tá certo. Deputado, a gente vai para mais um rápido intervalo. Continua aqui com a gente, nós vamos ainda conversar no terceiro e último bloco um pouco mais sobre educação, sobre o mandato do deputado Sérgio Majestic. A gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o deputado estadual Sérgio Majestic, do PSDB. Deputado, no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre educação, sobre a Escola Viva, e não falamos sobre o Plano Estadual de Educação. O senhor criticou muito esse plano, alegando que houve faltou discussão, foi isso a sua alegação? Faltou discussão, não houve nenhuma discussão. Olha só, o governo teve, a Secretaria de Educação teve, de janeiro até junho, para convocar o Fórum Estadual de Educação, para que as entidades pudessem participar com opiniões, para que aquelas metas que ali foram colocados estivessem de acordo com aquilo que a comunidade escolar, professores, alunos, pais, enfim, acreditam e precisam. E propositalmente não foi feito. Ninguém sabe quem escreveu o Plano Estadual de Educação. Não foram as entidades, os professores, porque o Plano Nacional ele foi feito pela CONAI. Então, assim, quando ele foi levado ao Congresso Nacional, ele era fruto de um amplo debate nos estados, enfim, né, com as entidades, enfim. E o Plano Estadual de Educação, ele não foi debatido com ninguém. Ninguém sabe quem escreveu o Plano de Educação. Foi feito em gabinete. E foi enviado direto para a Assembleia Legislativa, já bem próximo da data de aprovação, em junho do ano passado. Sem dar tempo que lá na Assembleia houvesse tempo para debate também. A Comissão de Educação não fez nenhuma audiência pública sobre o Plano Estadual de Educação. Isso é um absurdo. Você aprovar um plano estadual de educação sem nenhum tipo de debate. Foi feita
uma sessão conjunta com finanças, educação, etc., mas não se deu tempo para ninguém participar. E acabou se aprovando algumas metas, assim, que o governo vai ter que fazer nada para alcançar. Por exemplo, quando fala de IDEB, foi colocado metas de IDEB que praticamente são as que já existem. Então quer dizer que daqui a alguns anos o governo vai dizer assim, ou ano que vem, daqui a 2 anos, o governo vai dizer assim, tá vendo, eu superei as metas do plano estadual. Mas claro, porque já foi colocado metas ali que praticamente já existiam. No caso de qualificação de professores, né, mestrado e doutorado, que o Plano Nacional diz que tem que ampliar o número de mestres, doutores, de pós-graduação. Aqui no estado o governo proibiu, através de decreto, que os professores sejam liberados para mestrado, doutorado, olha só o absurdo. E lá tem uma meta, olha só, diz no Plano Nacional que quando terminar o prazo da vigência do plano, que é 2024, que o Brasil deve ter pelo menos um doutor para cada 1.000 habitantes. Aqui no Espírito Santo eles transformaram essa meta em 1 para cada 100.000 habitantes. Isso já existe hoje. Quer dizer, então assim, isso não foi proposital, eu cheguei a fazer uma emenda, porque eu achei que ele fosse erro de digitação, não era possível. Porque se a meta nacional é de 1 por 1.000, a meta do Estado tem que ser uma proporção menor. Então deveria ser de 1 por 500 aqui no Estado. Não, foi colocado 1 por 100.000, propositalmente. Bom, mas tem outras metas ali que precisam ser perseguidas, por exemplo, da gestão democrática. Por que o governo, então, não tem dinheiro e tal, então para perseguir determinadas metas e não sei mais o que, embora eu duvide disso e acho o discurso paradoxal, como eu falei antes, mas, por exemplo, implantar a gestão democrática, né, nas escolas, ou seja, escolha de diretor pelos próprios membros da comunidade escolar. Isso praticamente tem custo zero para o Estado. E por que o governo não persegue essa meta? Era para ter começado em junho a implantação da gestão democrática. Porque o governo não tem intenção nenhuma de fazer isso e manter os diretores em sua mão para que sejam apenas agentes de interesse do Estado e não da comunidade escolar. Então, quando o governo fala assim, mas não sei o que e tal. Mas ele sancionou o Plano Estadual de Educação. Sancionou por quê, então? Então, assim, sancionou para cumprir regra, porque estava determinado que era para sancionar, porque se não é para perseguir, né? Então ele deveria dizer, não, vou vetar o plano, né? Porque nós não vamos fazer isso e tal. Então, foi lastimável. Deputado, outra área que o senhor também trabalha muito no seu mandato, além da educação, a gente já falou, o senhor é professor, né, e tem uma ligação forte com a educação, é a questão da acessibilidade. O senhor você já conversou outras vezes dizendo que sofreu um acidente durante a sua trajetória. Isso fez você ter uma ligação um pouco mais forte com a questão da acessibilidade? Olha só, eu acho que nem é por causa da minha história, não. Assim, é que você tem segmentos na sociedade, como as pessoas com deficiência, que elas estão alijadas de qualquer processo. Então, apesar de ter se aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência recentemente, né, e se falar em inclusão o tempo inteiro, isso é uma farsa no Brasil. E a inclusão existente para pessoas com deficiência, em grande parte, sobretudo nas escolas, ela é quase criminosa. Porque hoje as escolas elas não podem negar matrícula a ninguém, nem particulares, nem públicas. Só que, por exemplo, uma criança, por exemplo, uma adolescente que se matricula, né, com deficiência, que ele tem um grande comprometimento, seja intelectual, seja físico e tal, não há assistência nenhuma na escola para esse menino. Não há nada para ele. Muitas vezes nem acessibilidade, no caso da deficiência física, ou porque a acessibilidade não é só você fazer uma rampa. Você tem que dar acessibilidade, por exemplo, à pessoa que é portadora não, esse termo não se usa mais, né? Uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Tem um tipo específico de acessibilidade que tem que ser dado a ela. Nas escolas que tem alunos com deficiência visual, a maioria delas não tem ninguém para acompanhar. Então esse menino vai para a escola, mas não acontece nada. Quando ele tem um comprometimento muito grande ou uma síndrome mais específica, não tem nada ali para ele. Ele vai para a escola, mas ele não é incluído. Ele está indo para a escola, mas está sendo incluído de nada. E quando termina o 3º ano do ensino médio, não há programas para essas pessoas também. Então, quando o comprometimento é muito grande, aí restam apenas as instituições que fazem excelentes trabalhos, como a Pestalozzi, a AMAIS, a APAI, que acolhem essas pessoas de qualquer idade, não faz distinção. Agora, nas escolas, não. Terminou o 3º ano do ensino médio, acabou. Essa pessoa não pode voltar mais para a escola. E termina sem inclusão nenhuma. Porque se a inclusão fosse verdadeira, então, a partir dali, essa pessoa está incluída na sociedade. Não está incluída como? Ela estava indo para a escola.
Então, assim, é um segmento que precisa de um outro olhar. A sociedade, a maioria é invisibilizado pela sociedade. Então, nós precisamos trabalhar muito nessa área, porque é um segmento, sim, da sociedade que está completamente alijado de qualquer projeto ou processo de inclusão. A inclusão que existe, sobretudo a inclusão que se diz que existe nas escolas, ela é uma farsa e mais. Ela é criminosa, porque na maioria das vezes, quando é uma pessoa com deficiência altamente comprometida, não há nenhum tipo de trabalho específico ali para ela. O senhor tem alguns projetos de lei nessa área, não tem? Alguns projetos que o senhor já apresentou, então estão em tramitação na Assembleia? Alguns estão em tramitação. Nós ponderamos, né, um projeto, nós apresentamos um projeto, né, que para reduzir o número de alunos na sala de aula oficialmente, para cada aluno com deficiência, reduzir pelo menos em 5 o número de alunos. Isso é muito importante para que haja pelo menos uma assistência melhor a essas crianças, tanto aos com deficiência como aos demais também. Porque acaba que o professor não tem tempo, né? E mais, os professores não têm preparação também para isso, né? Por isso precisaria ter profissionais especializados em todas as escolas. Nós apresentamos também o projeto de cadastramento das pessoas com deficiência, né, que isso é muito importante para nortear as políticas. Enfim, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né, e tentado trabalhar bastante no sentido da inclusão efetiva e de melhorar as políticas para esse segmento. Tá certo, deputado. Infelizmente o nosso tempo já está acabando. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, vir aqui ao programa Jogo Limpo, falar um pouco sobre as suas ideias, né, sobre o seu posicionamento lá na Assembleia. Como nós abrimos o programa, né, um posicionamento um pouco mais crítico, né, e isso tem sido mostrado pela imprensa também. A imprensa tem divulgado esse posicionamento que é importante ter, né? Com certeza. A discordância, né? O parlamento é o lugar do debate, é do contraditório. Né? As pessoas não podem achar isso. Isso é o normal. É o normal. Né? A sociedade, ela evoluiu ao longo da história pelo contraditório, ela não evoluiu pelo consenso. Né? Exatamente. E a gente agradece mesmo, né? As portas do programa estão abertas. Volte sempre que puder, tá bem? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, deputado. A gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. E também transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.